Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita, Aprendizes do Evangelho. Eu sou Juarez e eu vou conduzir a nossa preleção da noite, mas antes de iniciarmos, vamos fazer um exercício de elevação. Peço que fechem seus olhos, se acomodem. Vamos fazer um exercício de respiração, respirando profundamente, segurando o ar, contando até 3, depois contando novamente até 3, soltando o ar lentamente. Vamos respirando então. Nos mantendo de olhos fechados, vamos com muito carinho, pedindo a presença e o apoio do nosso querido irmão, nosso anjo da guarda, esse irmão que tanto nos guia, nos ampara, que possa estar aqui presente essa noite. Vamos com o apoio dele nos ligando ao plano espiritual, ao nosso grupo mediúnico, de trabalhadores encarnados e desencarnados. Vamos nos ligando também à nossa mãezinha Maria de Nazaré, que a Mãe Maria nos acolha em seu manto azulado de luz, de carinho, de compreensão, e que ela nos leve até o seu Filho amado, o nosso grande Mestre Jesus. Chegando diante dele, nos ajoelhamos espiritualmente para lhe dizer: Mestre amado, irmão de luz, nos envolva em seu amor, em sua paz, em sua perseverança. Que nós possamos trilhar o seu caminho e ir de volta de encontro ao Pai, cada vez mais compreendendo os seus ensinamentos e colocando em prática em nossa vida, em nosso dia a dia e compartilhando na medida do possível com aqueles que convivemos. E vamos assim de encontro ao nosso Pai Criador, com muito carinho e gratidão, saudando a Ele, saudando a toda a equipe espiritual que nos apoia, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. O nosso tema dessa noite vem nos pedir a reflexão sobre amar ao próximo como a si mesmo. Utilizei como fonte o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e também as palestras de Divaldo Pereira Franco e Rosando Klingey sobre o Espiritismo e a depressão. Amar ao próximo como a si mesmo, um dos maiores ensinamentos de Jesus. Numa parábola de São Mateus e São Marcos, disseram o seguinte: Então os fariseus, retirando-se, decidiram surpreendê-lo em sua fala. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, sem dar preferência a ninguém, nem considerar um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? Cabe-nos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu:
Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o imposto. E apresentando um denário, perguntou Jesus: de quem é esta imagem e essa inscrição? E eles responderam: de César. Então observou-lhe Jesus: dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram sua resposta e, deixando, se retiraram. Nessa parábola, Jesus veio nos trazer a mensagem de que existe uma maneira de você lidar com uma determinada situação de formas diferentes. A César, o tributo que a gente traz para o dia atual, 2022 anos depois, cabe o tributo que a gente paga aos nossos governantes. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele iria dizer da mesma maneira. O tributo é devido e Jesus usa dessa parábola porque a matéria pertence à matéria. E nós não vamos nos concentrar aqui na questão material desse tema, e sim na questão moral que está por trás de toda essa mensagem de Jesus. Ele espera que a gente entenda o que Deus realmente precisa receber de nós. E tudo isso começa pelo amor. E pelo amor ao próximo, que a gente só consegue colocar em prática a partir do momento que a gente se ama. E quando em algum momento a gente acaba deixando de se amar, deixando de lado alguns motivadores da vida, deixando situações negativas, penosas tomar conta, aí vem doenças como a depressão. Numa palestra de Divaldo Pereira Franco, um grande expositor, médium, espírita, ele fala sobre a depressão e pergunta: qual seria a fonte da depressão? A depressão está contida na solidão, na ansiedade, no medo excessivo, na rotina também excessiva, na rotina exaustante. Ela pode ter um início em um único episódio da vida de uma pessoa e também pode ter uma construção que leva um certo tempo, algumas escolhas, algumas decisões de vida. Ela pode surgir na infância, nas crianças, pode surgir na juventude para os adolescentes e também na fase adulta, também como para os idosos. Então, ninguém está livre dessa doença. É uma doença que se diz que é o mal do século em que a gente vive. A gente vive tão rodeado de informações, tão poluído de notícias ruins, que dependendo da nossa escolha, ou da escolha daquela pessoa que temos ao lado, próximo, um familiar, um amigo, a gente acaba assim desenvolvendo esse mal. A depressão também pode ter uma influência espiritual, psicológica. No Espiritismo a gente vem esclarecer que existe a reencarnação, uma necessidade do espírito de evoluir, e na nossa caminhada espiritual, que não é breve, pelo contrário, ela é longa, a gente acaba cometendo equívocos, acaba magoando pessoas e cometendo atos muito mais penosos, mais tristes, como roubando, matando, cometendo crimes assustadores. Alguns desses crimes acabamos por carregar nossas existências futuras, carregados também pela mágoa, pelo rancor que a gente acabou gerando. E quando a gente acaba atingindo outra pessoa em alguma época, pode ser que essa pessoa, até o momento atual, esteja envolto ao desejo de vingança, ao desejo de reparação daquele malefício que ela recebeu, e por influência própria e necessidade também
do ato de ser superado, existe a possibilidade de uma influência espiritual que acaba assim por se desenvolver na psicologia do ser, da alma, na influência até mesmo nos pensamentos. Por isso que o Espiritismo vem tanto fazer com que a gente entenda o cuidado, o zelo com os nossos pensamentos. A doutrina dos Espíritos também nos ensina algumas maneiras de tratar bem, com amor, um possível irmãozinho em que magoamos em outra época, em outra era, para que esse laço negativo possa ser rompido. A depressão também pode ser uma maneira muito difícil de ser conduzida individualmente, ou seja, precisa de um apoio coletivo, normalmente de um psicólogo ou de um psicoterapeuta e de outras pessoas em volta da família, dos amigos, para ser superada. A depressão atinge a biologia humana, atinge o nosso corpo, o nosso organismo físico. E no estudo da ciência sobre o tema, estudo até mesmo dos próprios remédios utilizados pela medicina, a gente visualiza alguns termos como os neurotransmissores, que são os neurônios, a transmissão entre os neurônios. Imagina os pensamentos, né, conectados que a gente utiliza para moldar o nosso pensamento. Eles, enquanto no estado da depressão, eles perdem essa possibilidade da comunicação. E desejos, anseios, esperança, alegria, vai perdendo essa conexão. Os antidepressivos atuam em neurônios, atuam em hormônios, como na serotonina, na noradrenalina, na dopamina, que são hormônios que existem no nosso organismo. Eles também podem ser desenvolvidos através de uma boa alimentação, que é aí que a gente precisa se concentrar, e também entender que a má alimentação influencia nessa doença. O sedentarismo também, porque a falta de exercício físico faz com que a gente gere menos adrenalina, o nosso organismo físico se movimente menos, e assim a gente acaba não desenvolvendo o hormônio, que é o hormônio da pós-adrenalina. Gera-se uma sensação de alegria depois daquela exaustão de um exercício físico. E para aqueles que não conseguem, já têm mais idade, uma caminhada, um exercício mais moderado também é importante. A falta na fé no futuro é algo que influencia muito no caráter da depressão. E o apego excessivo às coisas negativas, à mágoa, ao remorso, às vezes até mesmo com nós mesmos, arrependidos de algo que a gente fez, não sabe porquê, não tem uma explicação rápida, breve, fácil de entender, mas algum remorso que a gente carrega, com o tempo, se a gente não conseguir trabalhar, acaba-se por auxiliar em desenvolver ansiedades, medos, pânico e até mesmo a depressão. Então, aqueles que têm convívio com alguém com esse mal, que possam orientar, saber falar, saber ouvir e, na medida do possível, apoiar essa pessoa, porque é um estado difícil de ser lidado. É uma doença e que precisa de tratamento. Seguindo na nossa preleção, nós vamos também falar aqui sobre a lei do amor. Num determinado item do nosso capítulo da noite, que fala sobre a lei do amor, é uma instrução dos Espíritos, que eles nos passam a seguinte mensagem. Me permitam ler aqui para a gente. Amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia, ou melhor, praticando essa máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizarei antes de deixar a matéria. Havendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro,
tens uma certeza, o avanço na direção de Deus. Vendo realizar todas as promessas que correspondem aos desejos da alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto, para poderdes julgar, livres das opressões da matéria, e não condenar o vosso próximo, sem antes terdes dirigido o vosso pensamento a Deus. Essa instrução, quase que uma orientação regrada, prática, de como a gente deve se comportar. Exercer o amor, começando pelos nossos pensamentos, também pela nossa fala e também pela nossa prática. Amando a si mesmo no primeiro momento, porque ninguém consegue amar ao próximo se não amar a si mesmo. E será que a gente se ama? O que afinal nós queremos para nós? Como é bom, né, receber um elogio de alguém, como é bom ouvir que é amado, como é bom receber um pedido de desculpas de alguém que nos cometeu um equívoco. Pois bem, e será que a gente elogiou alguém? O respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que respeite os seus. E aqui eu estou falando da cor, da raça, da escolha política, da ideológica. Vivemos um momento tão difícil, inclusive, né, de respeitar o próximo, a escolha do próximo, em que às vezes a escolha política, o ponto de vista político, é até tratado dentro das religiões, e isso não é legal. Política e religião não se misturam. Mas precisamos aprender a respeitar o próximo. Saber ouvir e também ser ouvido. Será que a gente sabe ouvir? Ou a gente só quer ser ouvido? Será que a gente fala para o outro o que está em nosso coração? Ou a gente só espera que o outro traga-nos falas boas, pensamentos bons, sentimentos bons? Que o nosso exercício seja de praticar a lei divina, que nos traz uma sintonia com o alto, uma sintonia com Deus, e que nos traz no fundo do nosso coração muita paz de espírito. E que assim seja.